Eu acho que com tranquilidade dá pra dizer que o Corinthians bateu em bêbado, né? Dá. Mas tem aquele negócio. Bateu em bêbado. Mas e se apanha? Não apanhou, né? Não passou nem perto disso. Vamos logo falar a verdade, né? Falar a verdade. O Corinthians não passou nem perto disso. Foi uma partida altamente tranquila. Mas o que motivou essa tranquilidade do Corinthians diante de um adversário fraquíssimo? Que vai disputar a Série D do Brasileiro, né? Mas o Corinthians Série A, então é uma coisa que nem... É até covardia querer colocar em mesmo patamar. Isso não existe. Mas eu acho que a pontinha até mais do que não era o próprio corintiano, mas o não corintiano, do caso eu me incluo, aquela pontinha eu acho que dá pro Cianorte. Isso era o meu sentimento antes de começar a partida, né? Depois começou a se desenrolar, chega, parei. Mas o que fez o Corinthians entrar com esse grau de tranquilidade? Até se for pegar a campanha do Corinthians no Campeonato Paulista, não era pra estar nada tranquilo, mas o que fez? O derby. O empate / vitória do Corinthians, o empate / derrota para o Palmeiras. Acho que isso deu aquela tranquilidade para o Corinthians poder entrar em campo, em Maringá, né? Ganhar por 3-0 e quem assistiu a partida, o Corinthians ditou o ritmo da partida. O Corinthians atacou quando tinha que atacar, suportou uma leve, mas bem discretíssima pressão do Cianorte, né? Que o destaque do Cianorte é aquele Júnior Dutra, se eu não me engano, acho que ele jogou no Santos, né? Porque sempre esse time do interior, vamos supor, o Corinthians ia pegar alguém no interior, pegou o Cianorte. Sempre tem aquele jogador experiente que vai há 15, 20 anos atrás, despontou em tal time, foi destaque em alguma época da sua carreira. O Cianorte tinha o Júnior Dutra. Pode-se dizer que era a mente, a cabeça mais lúcida do Cianorte, pra você ver o nível do Cianorte. Mas que eu já estou querendo dizer, o que fez o Corinthians entrar nesse grau de calma foi o que aconteceu no derby. Sim, vamos pensar friamente, como o emocional ajuda ou até atrapalha no futebol, né? Nesse caso que a gente está falando. Quem assistiu o jogo, tirando a emoção, depois que passou o clássico, a gente respirou, depois, tanto que para não falar muita groselha mais do que eu já falo, eu não fiz o pós-jogo de Palmeiras e Corinthians lá, o 2-2 fatídico. Assim, quando eu já acabou o jogo, liguei a câmera e falei, por quê? Com certeza eu ia falar mais esbravejamentos do que qualquer coisa consistente, porque o Palmeiras fez aquilo, porque o Corinthians fez aquilo outro. E eu não eu já fiz vídeos dessa forma, já fiz, mas não é muito do meu agrado assim. Eu gosto de falar, mesmo em alto grau de emoção, alguma qualidade mais do que quantidade, né? Só abrir a boca e ficar falando, bostejando, como muitos falam. Mas eu quis falar alguma coisa com qualidade. E acho que fiz até um vídeo coerente. Então, fazendo esse vídeo aqui, o que motivou o Corinthians a estar tão tranquilo, né? Se pegar a tabela do Corinthians, o Corinthians não era pra ter essa tranquilidade toda, mas estava por quê? O empate com gostinho de vitória contra o Palmeiras. E, pensa comigo, você acha que se o Corinthians não jogou bem contra o Palmeiras, né? Você pega o resultado 2-2, depois de estar 2-0 de forma heróica, você acha que o Corinthians foi muito bem, que o Garro maravilhoso, isso e aquilo? Não. Houve-se o 2-0, o Palmeiras dominava o Corinthians, não massacrava, dominava, o Corinthians não tinha espaços, achou um gol com o Yuri Alberto, depois aquele gol miraculoso de Rodrigo Garro, foi lá e sacramentou a vitória. Aí o Corinthians parte para o interior do Paraná, para Maringá, para meter o Cianorte, tranquilo, porque pensa comigo, se perde em Barueri pro Palmeiras, 2-0, e sem jogar nada, do jeito que a gente estava jogando, nada, só levando porrada do Palmeiras, suportando, e se acaba essa partida 2-0, você acha que o Corinthians ia chegar tranquilo lá em Maringá? Você acha que a torcida, a nossa maravilhosa, fiel torcida, ia chegar lá e aplaudir os guerreiros que perderam para o Palmeiras? Porque nós estamos junto contigo, aqui é Gavião, na vitória ou na derrota? Não.
Não ia. Ia fazer pressãozinha, encheção de saco, fora Fagner, fora Cássio. O Cássio, vamos bem falar a verdade, o Cássio, ele falha, pelo padrão Cássio, no gol do Palmeiras. No gol do Endrick ele falha. Depois ele se machuca, sai como herói e não sei o que, papapá. Tanto que contra o Cianorte ele nem jogou, né? Mas, muitas vezes o resultado esconde como foi as coisas. Então, o empate de Palmeiras 2, Corinthians 2, deu total tranquilidade pro Corinthians chegar lá e, com ambos os ânimos serenos, dominou a partida contra o Cianorte. Sem forçar ritmo, fez 1-0 com o Wesley, depois fez mais 2 gols com o Romero. Podia ter feito mais. Vai, se fosse aquele UCI, que o UCI não joga, podia ter levado um golzinho, do Cianorte, poderia, né? Que teve uma fraquíssima pressão, bem fraquinha mesmo, né? Mas o placar em si foi justo. E o mais importante, o fato emocional que deu tranquilidade pro Corinthians, porque se for pegar jogos anteriores do Corinthians, na Copa do Brasil já estava tendo algumas zebras. Foi o que a minha esperança do Corinthians ser eliminado, o que era? O Corinthians não jogou bem contra o Palmeiras, entre aspas, e com muitas aspas, achou um resultado contra o Palmeiras, inflou o ego, entrou com confiança e ia jogar contra um time desconhecido. É aí que mora o perigo. Você já não tá bem. Você já tá em último no seu grupo no Paulistão. Você vai pegar um time desconhecido, você não sabe se os caras correm, se eles gostam de bola alta, se são retrancados, se os caras são mais expostos. Não sabe. O máximo que você vai ver é um videozinho da terceira, da quarta rodada do Campeonato Paranaense contra do Cianorte. A gente sabe. Não sabe. E eu anotei aqui algumas zebras que teve, o que me deu uma falsa esperança. Vou confiar no Cianorte. Por quê? Porto Velho 1, Remo 0. É sempre nesse mesmo perfil. Partida única, mando do time mais atrás do time menor, né? Do time mais atrás no ranking da CBF. E o empate é do time grande ainda por cima. O Porto Velho, em Porto Velho, lá em Rondônia, ganhou de 1-0 do Remo. O Remo, nossa, torcida grandiosa lá de Belém do Pará, faz o clássico repá com o Paysandu. Foi eliminado. Outro jogo grandioso que me deu um pouco de esperança também. Souza, da Paraíba, 2, Cruzeiro 0. E eu vi, né? Acho que o Corinthians vai passar aperto, hein? Outro jogo também que foi de times de níveis diferentes. O São Luís de Ijuí, interior do Rio Grande do Sul, ganhou de 2-1 do Ituano. Ituano, Série B do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, o São Luís está na Série D do Campeonato Brasileiro. Eliminou o Ituano. Mais um. Águia de Marabá, do Pará, do interior do Pará, 3-2 no Curitiba. Então, todos esses jogos eu falei, eu acho que dá. Aí começou a rolar a partida. O Corinthians fez 1, fez 2 e tava tranquilo. Teve gol anulado. Teve o primeiro, dizem, não sei se estava um corpo na frente ou não, mas foi saindo os gols. O exato momento que eu falei, não vai dar pro Cianorte, depois até de ter tomado 2 gols, o que eu pensei? Foi o seguinte, a bola cruzada do Corinthians para a área, o goleiro do Cianorte segura a bola com segurança e solta a bola no pé do jogador do Corinthians e o Corinthians faz o gol. A bandeirinha vai lá e anula. Quando eu vi esse lance, já tá 2-0 e o cara tá entregando a bola no pé do Corinthians, eu falei, esquece. Então nessa hora eu tava com controle remoto, fui assistir um pouquinho do jogo do Fluminense, que acabou perdendo o jogo da ida da Recopa Sul-Americana pra LDU. Sabe aquela coisa que bosta de jogo é esse, né? Porque peguei o controle remoto e apertei lá. Deixa eu ver um pouquinho do jogo do Fluminense. Depois eu voltei pro jogo do Corinthians, tudo assim, mas é uma coisa que me desiludiu. Eu falei, é sério, velho? Não... esse é o adversário do Corinthians? Eu, obviamente, na visão de palmeirense, tentando torcer contra o Corinthians, mas só que o Cianorte não me dava nenhum motivo. Aí eu falei, quer saber? Eu acho que não vai dar. Falei todas essas zebras que poderiam me motivar, mas o Corinthians, falando um pouco de Corinthians do jogo, foi um jogo tranquilo. E, que eu já te citei já no começo do vídeo, o Corinthians jogou tranquilo
pela tranquilidade que o resultado no derby deu. Então, mas outro ponto que tem que salientar também. O que o Antônio Oliveira já fez de bom para esse time do Corinthians? Ele avalia o elenco, né? Ele olha as peças dele. Vamos supor que a gente tem uma mesa aqui que tem aqueles o jogo de botão, que tem cada pecinha redonda um nome de jogador. Vamos supor que o Antônio Oliveira estende todos esses botões sobre as mesas com o nome de tal jogador. O dirigente do Corinthians chega nele e fala: Antônio, o seu time é esse aqui. A partir disso aqui que você tem em mãos, faça o Corinthians jogar. Se a gente tirou você do Cuiabá para vir pro Corinthians, você dá um salto na sua carreira, é isso aqui que a gente tem. Tá certo que a diretoria do Corinthians reforçou o elenco, trouxe peças, mas nenhum craque espetacular. O Corinthians não trouxe, mas são peças que não são aquelas peças enchimento de linguiças. Muito entraram para poder já chegar e ser titular. Então, o elenco do Corinthians é aquele negócio. Isso eu falando na minha visão de palmeirense e também de analisando o futebol. Mesmo sem ser tão palmeirense assim, nesse sentido. Antônio Oliveira tem um time ok na mão. Não é, em qualidade, é bom salientar. Não dá pra bater de frente com o Palmeiras, com o Flamengo, Atlético Mineiro, até com o Grêmio, não dá, né? Quem sabe fazer um joguinho legal contra um São Paulo, então, mas o jogo é jogado, né? Mais do que falado. Mas o Corinthians também não é aquele time horrível. Muito da campanha que o Corinthians está hoje no Campeonato Paulista é resquícios ainda do elenco que ainda tem, mas também do trabalho do Mano Menezes. Antônio Oliveira tá dando uma nova roupagem, uma nova bagagem do conhecimento dele pro time do Corinthians. Tá dando, mas ele já pegou o Corinthians na rabeira. O Corinthians ainda está em último colocado no grupo. Por quê? É aquela fórmula até um tanto ingrata que dentro do grupo do Corinthians, o Corinthians tem que torcer contra os outros do grupo, porque não adianta se o Corinthians ganhar, e os outros que estão na frente continuarem ganhando, como não vai ter confronto direto, o Corinthians não se classifica. Tá entendendo? Eu falo assim, rebaixamento que o Corinthians ainda tem que ter uma reles preocupação, que eu acho que é mínima, mais mínima, eu acho que uma vitória o Corinthians já... Por quê? Porque tem muito time pequeno se matando, um tirando o ponto do outro, então o Corinthians nesse ponto tá tranquilo. Mas muita gente pode dizer que o trabalho de Antônio Oliveira pode não ser bom se não levar o Corinthians para uma segunda fase. Mas só que o Antônio Oliveira pegou esse Corinthians, imagina ele andando numa estrada, ele tem que trocar o pneu com o carro andando. É impossível. Muitas vezes é impossível, a não ser que haja um milagre. Então, esse é o ponto. E o que eu gostei de ver, não ver o Corinthians jogar, que o Corinthians, eu vendo o Corinthians jogar, não me chega ao ponto de me agradar. Olha, que o jogo do Corinthians, como o Corinthians está bem, não me agrada. Mas o que eu gosto de ver no Corinthians é o trabalho bem certinho, pode-se dizer. Achei esse é o termo, certinho, bem, sem invencionices, a não ser nada extravagante. O que Antônio Oliveira faz com esse elenco do Corinthians, que eu dei o exemplo do time sobre a mesa, o dirigente falou, Antônio, o que você tem é isso aqui. E ele, tá bom, vou seguir meu trabalho, e tá fazendo. Tá fazendo o trabalho dele. Vai ser campeão, vai classificar no Paulista, até onde vai esse Antônio Oliveira? Muito cedo ainda para poder dizer qualquer coisa, mas tá sendo feito. Então acho uma coisa que eu falei, pegou um adversário muito fraco, ganhou bem. 3-0, sem sustos, isso é o importante, porque o Corinthians, com um time não muito diferente desse, passava apuros. O Corinthians já perdeu, que nem eu falando com corintianos que ficam altamente indignados. Como é que o Corinthians conseguiu perder para um São Bernardo? Boa equipe, ok equipe do Campeonato Paulista, mas só que o São Bernardo com a maioria do tempo do tempo de jogo com um a menos. O Corinthians acho que tinha saído 1-0, tomou a virada, se eu não me engano, se eu não tô falando besteira, mais do que eu já falo, eu acho que o Corinthians tomou a virada no São Bernardo com um a menos. Hoje, com esse espírito, com a presença de Antônio Oliveira, o Corinthians parece que não tá dando brecha para isso. Pegou um desconhecido Cianorte, 3-0. Isso, e as mudanças que ele fez na equipe, então você vê o tal o dedo do treinador. Então, eu vou falar um pouco do time titular do Corinthians, as peças, e tentar falar um pouco do jogo, do que eu vi. E também para ver como o elenco do Corinthians não é toda essa
coisa tão ruim quando perde, mas também como não é tão maravilhoso quando ganha. O Corinthians é um time que tá chegando ao ponto de ser um time equilibrado, nem tão ruim e também não tão maravilhoso também. E no futebol, o ponto de se ter é o tal do equilíbrio. E o Corinthians tá chegando, tá caminhando em vias de chegar a esse tal desse equilíbrio. Mesmo com um time mais aguerrido do que capacitado tecnicamente. O Corinthians é muita transpiração mais do que inspiração, somente. Vou falar do time titular do Corinthians contra o Cianorte e falar e as peças no banco de reserva, porque ele quis deixar no banco. Teve as partes de contusão que Cássio não jogou porque ficou contundido, ainda está contundido do lance que ele saiu para poder rachar com o Rony, né? Então foi mais foi pior do que poderia ser, né? Então ele não jogou. E pra mim o Corinthians não sentiu nada. Também porque o Cianorte é horrível e inofensivo. E porque Carlos Miguel. Porque vai parecer muito que porque você é palmeirense, você é do contra. Mas, cara, eu acho que se hoje o Carlos Miguel assumisse a camisa 1 do Corinthians, a camisa titular, ele não sentiria nada. Porque como ele é tranquilo, ele não é espalhafatoso. Quem é corintiano sabe, né? Eu sou moleque, sou palmeirense, mas a minha infância, um dos goleiros que me marcou, até mais por ser espalhafatoso, o Ronaldo Giovanelli do Corinthians, que sempre dava 2 passinhos pro lado e dava uma ponte. Aí os narradores gritavam, espalma, Ronaldo. Porque espalhafatoso. A torcida adora, defendeu o meu Corinthians e não sei o quê. Mas um cara dele, ele é tranquilo, só lembra, fisicamente, até com a sua calma e destreza, lembra o Dida, calma, só lembra. Então, Carlos Miguel, Dida é Dida, então, que já teve sua carreira consolidada. Carlos Miguel está está começando a sua caminhada no futebol. E Carlos Miguel é aquele cara que, para mim, não transparece ao inimigo, ao adversário. Nervosismo, bem tranquilo, faz a defesa que tem que fazer, é bem colocado, obviamente que a altura dele, acho que é 2,2 metros, ajuda muito, tem agilidade também, que tem uns que é muito grandão e é bobão, assim, é muito, não tem a malemolência, não tem aquela agilidade, é muito, os reflexos são lentos, até por causa da altura, mas o Carlos Miguel entrega um bom futebol. A linha de trás do Corinthians, porque como é que é o resultado, né? Se o Corinthians tivesse perdido pro Palmeiras sem jogar nada e fosse pra jogar em Maringá com o Cianorte, o Fagner na lateral direita foi titular contra o Palmeiras, titular contra o Palmeiras, foi titular também contra o Cianorte e os resultados são confiança. Os resultados silenciam a torcida. No caso do Corinthians. Ninguém reclamou do Fagner, né? É ruim, tá atrapalhando o meu Corinthians. Empatou com o Palmeiras. Ganhou do Cianorte. Ninguém falou nada. Félix Torres e Gustavo Henrique. Parece que essa é a dupla do Corinthians. Gustavo Henrique, que a torcida não foi da hora a sacada do marketing da loja do Corinthians lá, tipo dos licenciados, que colocou as camisas do Corinthians e a camisa de goleiro colocou Gustavo Henrique. Não foi da hora, né? É óbvio que é só fantasia, é só zoeira de clássico, mas quando eu vi na internet me tirou um sorrisinho. Falei, vai, beleza, vai ser 1-0 pra vocês, né? Eu achei da hora a zoeira. Zoou sem ser agressivo, zoou na zoeira. Chegou o nosso novo goleiro, Gustavo Henrique, mas como zagueiro, agora vamos falar na verdade, bem tranquilo. A presença dele, a bagagem dele de Santos, a bagagem dele de Flamengo, chegando no Corinthians é o tal do vai chegar para poder agregar, vai chegar para ajudar. Tanto que colocou um Raul Gustavo no banco, que eu gosto muito do Raul Gustavo, né? Félix Torres veio com aquele carimbo na testa de sou um jogador internacional, já disputei Copa do Mundo pelo Equador. É muita coisa, é pouca coisa, mas tá jogando bem. Então, uma surpresinha também, o dedo de Antônio Oliveira na lateral esquerda do Corinthians. Hugo, olha quem voltou. Depois de Caetano fazer a linha de 4 ou de 3, mas pela esquerda, no clássico, né? No empate do Corinthians, né? E não sei se ele ajudou muito ou atrapalhou ou não sei o que, mas Hugo assumiu a titularidade. É só que não tem um parâmetro para mim poder falar bem ou falar mal do Hugo. Por quê? Era o Cianorte. Será que num jogo mais agressivo, mais pegado, vamos supor, numa próxima fase de Copa do Brasil,
ou no mata-mata de Paulista, o Corinthians pegando uma equipe grande, né? Passando de fase, pegando um Red Bull Bragantino. Será que Caetano voltaria? Acredito que sim. Mas contra o Cianorte, não foi ofendido e o Hugo entrou. E jogou. Esteve em campo lá, todo solto, todo molecão. Aí tava lá. Não fede, não cheira. Porque não foi necessitado o seu futebol. Mais à frente, de novo, né? O trio de ataque corintiano que tá dando certo, sim. Ranieri, Maicon e Rodrigo Garro. Maicon é aquele outro também que tá naquele caso. O Corinthians empatou heroicamente com o mesmo caso do Fagner. O Corinthians empatou heroicamente com o Palmeiras, da forma que foi, meu Deus do céu, fogos, não sei o que, festa. Se tivesse perdido pro Palmeiras, se antes do jogo contra um Cianorte pressionado, será que o Maicon o pessoal ia gostar dele como titular do Corinthians? Por mais que ele estivesse tão ruim, não seria melhor colocar um Fausto Vera? Mas empatou heroicamente um clássico e jogou com o Cianorte que não foi ninguém. O Maicon também não comprometeu, ao meu ver. Aí Rodrigo Garro é aquele jogador voluntarioso, tem técnica. Desses jogadores do Corinthians, juntamente com o Wesley, Rodrigo Garro é o que tem mais técnica, tem a batida boa na bola. Eu que o diga, né? No clássico, né? Ai, o Everton dava pra pegar, era só colocar a mãozinha na bola que você defendia, se espalmaria pra linha de fundo. Não, o Everton tirou a mão. E gol do Garro, então competência do Garro, né? E a parte da frente do Corinthians, agora, mais uma vez o dedo do treinador, onde é que entra? No time do Corinthians. Wesley, Pedro Henrique e Romero. Romero de falso 9, ou de efetivamente 9, mas cumpriu muito bem. Corinthians 3-0, 2 gols foram do Romero. Se ator de falso 9, ou verdadeiro 9, ou melhor do que os outros 9, o Romero é isso. O dedo do treinador foi o quê? Romero era ponta. Não. Vou colocar Pedro Henrique, que agradou parte da torcida do Corinthians e agradou principalmente o técnico Antônio Oliveira contra o Palmeiras. Esse moleque tem capacidade, hein? Vou deixar ele. O que ele fez? O tal do treinador. Deixa o Pedro Henrique e tira o Romero da ponta e coloca o quê? Romero centralizado. Por quê? Os meus dois centroavantes, no caso o Yuri Alberto, o Pedro Raul, estão lesionados. Então, acho que foi a melhor, eu acho que foi o principal dedo do treinador que você viu presente no time do Corinthians foi esse. Quem eu ponho. Ele mexeu na equipe e mexeu sabiamente, sem extravagâncias, né? Né, Abel? Sem extravagância, Abel. Romero como 9, falso 9 ou efetivamente 9, ele foi lá, preencheu bem os espaços, caiu pra ponta quando tinha que cair e fez 2 gols. Mas o Cianorte é fraco. Problema do Cianorte. Romero não tem nada a ver com isso. Romero é pago para fazer gol. Na função que ele estava, centroavante. Entregou 2 gols. Se é o Juventus da Moca, se é o Real Madrid, se é o Cianorte, problema deles. E Romero cumpriu mais uma vez o seu papel. Com muita vontade, muita entrega. Então é o tal do... Quando você tem um técnico que é muito cedo ainda para poder avaliar o trabalho de... Avaliar que eu falo, colocar aquele carimbo na testa. Antônio Oliveira, você é isso. Ainda é muito cedo para poder falar, você é isso, você é aquilo. Mas o que o Antônio Oliveira faz e me agrada é o quê? O que ele faz pelo Corinthians. Ele sabe as peças que tem na mão, né? Pode chegar um time, pode chegar um jogador, pode chegar outro. É isso que ele tem. E ele tá trabalhando sabiamente com isso. Um Romero como 9, um Pedro Henrique que ele gostou, então ele tirou o Romero da ponta e jogou o Romero pro meio e colocou um Pedro Henrique. Pô, legal. Ranieri, que pra ele é o xerifão, não sai da cabeça da área, dando um pouco mais de liberdade pro Maicon, porque o Maicon é muito deficiente na marcação. Olha o dedo do treinador. Eu não quero abrir mão de um Maicon. Só que o Maicon, na defesa, ele me compromete. O que eu faço? Dou mais liberdade pra ele e seguro um pouco mais o Ranieri, que tem a capacidade de marcar e subir também pro ataque. Nesse jogo, como era um jogo, entre aspas, fácil, e como foi fácil também, se tornou fácil contra o Cianorte, deixa o time um pouquinho mais solto. Eu coloco um Hugo, que estava em baixa, criticado pela torcida. Mesmo que o Hugo não jogue o próximo jogo do Corinthians. Mas, eu te dei um voto de confiança. Vai lá contra o Cianorte e joga. Ele jogou.
Subiu, desceu, marcou o que tinha que marcar, pouco, mas foi lá. E outra cartada muito bem, que eu acho que deveria ter mais rodagem, Carlos Miguel no gol do Corinthians. Então, ele pegou um momento de contusão do Cássio, mas também tá abrindo espaços. E é um goleiro que minimamente não compromete. Tem toda a sua capacidade, tem sua altura, tem o seu porte físico, mas é um goleiro tranquilo. Então, é o tal do... Não precisa você ser tão extravagante para você ser efetivo no que você faz. Falei que ia falar do banco do Corinthians. Todo esse time que eu falei do Corinthians é o titular, que foi o titular contra o Cianorte, né? Não foi tão exigido, mas fez 3-0, né? Gol de Wesley e 2 gols do Romero. No banco do Corinthians, não vou falar todo o banco, mas olha as peças que o Corinthians ainda tinha no banco. O que eu tinha falado pra você era o time titular. Olha as peças. O Corinthians ainda tinha no banco um Raul Gustavo, que eu gosto muito dele. Caetano, que estava fazendo uma lateral esquerda ou um zagueiro pela esquerda. Mateuzinho, cria do Flamengo, né? Todo, o tal que eu acho que gradativamente pode vir dependendo de um jogo mais não tão pegado, mais solto, ele pode vir tomar um lugar de um Fagner. Fagner com certeza ele sai, porque obviamente ele não tem um físico tão avantajado para poder suportar uma grande carga de jogos. Toma muito cartão, vai ficar suspenso. Então o Mateuzinho pode aparecer. E o Mateuzinho hoje é banco. Outra peça, Fausto Vera, que hoje, por mais que o corintiano reclame, eu sou muito mais uma dupla de volantes, Raniel e Fausto Vera, do que com o Maicon. Eu não curto o futebol do Maicon. Minha opinião. Mas o Fausto Vera tá muito mal. Eu acho que o Raniel ajudaria o Fausto Vera. Porque o Fausto Vera ele começou bem no Corinthians. Se ele caiu é porque houve-se um motivo. Não é que ele é ruim. Houve-se um motivo que ele estava num futebol aceitável e elogiado pela torcida do Corinthians. E até pelo antigo time dele, o Argentino Júnior, sentiu muita saída dele. E viu pro Corinthians e caiu tanto assim. É melhor a gente chegar nele e perguntar o que está acontecendo. É de ordem física, é de ordem emocional, é de ordem familiar? Algo aconteceu? No íntimo dele ele sabe que aconteceu. Ou que está acontecendo. Mas eu ainda gostaria de ver Fausto Vera no time titular do Corinthians. Eu acho que ao lado de Raniel, uma coisa que eu não gostaria de ver era Maicon e Fausto Vera. Isso não, mas Raniel e Fausto Vera, acho que a presença do Maicon é que incomoda, vamos falar a verdade. Mas seria legal. Outra peça no banco, Gustavo Mosquito, que é sempre uma presença proativa, sempre... eu até brinco com o apelido dele, Gustavo Mosquito, ele entra voando, né? E ele faz isso, ele voa mesmo, ele é leve, ele é rápido, né? E Guilherme Biro, que jogou o pré-olímpico, fatídico pré-olímpico pela seleção brasileira e jogou bem, fez até gol no pré-olímpico. É que tantas opções erradas do técnico Ramon Menezes, que prejudicou tanto até o futebol do John Kennedy do Fluminense, do Hendrick do Palmeiras. E tinha o Guilherme Biro que jogou bem, fez até o golzinho dele assim tudo, mas você viu que não era pra ser, os motivos, mas o Guilherme Biro quando ele entra ele entrega um futebol ok, faço parte do grupo, beleza? Tranquilo? É isso, é o que ele faz. E um dos dedos do treinador que percebeu que ele não estava bem e hoje ele é banco, com merecimento, Matias Rojas. Hoje num time titular do Corinthians, vamos supor, hoje, o que foi contra um Cianorte, ou como foi contra um Palmeiras, hoje Matias Rojas não tem espaço para ser jogador titular do Corinthians. Por quê? Temos Rodrigo Garro, que está bem, Wesley, que está bem, Romero, se você tira o presidente, mas não tira o Romero, e Pedro Henrique, que agora está pedindo passagem. Poderia ser um Romero de falso 9 e, sei lá, um Matias Rojas na ponta, mas não, Pedro Henrique hoje está melhor, então, e o Rojas não é fraco, veio com um aporte, jogador, revelação, não sei o que, bababá, mas hoje não está bem, e hoje, sabiamente, por posição de Antônio Oliveira, Matias Rojas com merecimento é banco, ele que corra no treino para poder mostrar, ô Antônio, me põe aí que hoje eu estou capacitado, hoje não está, então... Sobre o jogo, a classificação corintiana é isso, é sobre isso. Então, merecimento total do time do Corinthians, né? Pegou ninguém, mas ganhou, é o tal do bateu em bêbado, mas e se apanha? Então não deu nem brecha pra poder apanhar. Foi lá e fez o resultado.
méritos totais dos jogadores, mas principalmente das opções, sem frescuras e sem invencionice de Antônio Oliveira, né? Que tá pegando um time que é um time, não é maravilhoso, mas também não é ridículo, tá naquele limbo ali no meio, mas tá conseguindo tirar bons resultados disso, né? Então a gente pode dizer algo. O Corinthians está trabalhando para isso, né? Pelo menos dentro de campo. A gente não sabe a bagunça que é, ou sabemos a bagunça que é nos bastidores corintianos, que sempre é uma confusão total, são trevas totais. Então o Corinthians é isso, Corinthians classificado, vai aguardar o seu próximo adversário. Provavelmente a próxima fase vai ser o seguinte, também é jogo único, não sei se vai ter sorteio de mando, e agora se tiver empate, vai para os pênaltis. Não tem aquele negócio que o empate favorece o time de melhor ranqueado no ranking da CBF, acho que não tem mais. Mas o Corinthians fez o papel que tinha que fazer. O Corinthians só teve nessa primeira fase, por quê? Porque o Corinthians não fez um 2023 muito bom, né? Não foi bem no Paulista, não foi bem no Brasileirão, não pegou. O Corinthians conseguiu a proeza de não pegar uma vaguinha, nem uma pré-Libertadores. E tava uma teta. Você viu? Botafogo e Red Bull Bragantino pegaram pré-Libertadores. O Corinthians deveria estar lá, mas não pegou, né? Então sorte de quem pegou e quem está agora na Libertadores, né? Então o Corinthians tá nessa primeira fase, passou para a segunda, porque reflexo do que não foi se feito na temporada passada. Então o Corinthians está classificado, né? Tentei torcer contra, mas o Cianorte, você não me deu nem um pouquinho de esperança. A minha esperança pro Cianorte era o quê? Baseado nos resultados dos outros. Se um Porto Velho, um Souza, um São Luís e um Águia de Marabá ganhou, por que com o Cianorte não pode? Mas do outro lado tinha um Corinthians. Tinha que avisar pro Corinthians também. Então é isso, né? Não deu, Cianorte, né? Então fica pra próxima, né? Então, torci contra o Corinthians. Mais uma vez, não deu.